Temos a mania que as catástrofes só acontecem aos outros. Esta é uma imagem que vos é muito familiar. Ilustra os incêndios que ocorreram no verão de 2016, no Funchal. Fogo posto, dizem alguns, mas estavam reunidas as condições cocktail para uma catástrofe deste género. Condições climatéricas. Estavam ventos muito fortes, estava uma onda de calor e pouca umidade. Esta é a fotografia da minha casa em 2015, antes dos incêndios. Era a nossa nova casa, era o nosso novo mundo naquela altura. Era linda para nós. Era o que nós queríamos educar os nossos filhos nesta casa. Esta foi a última fotografia que tirei à minha casa, 30 minutos antes dos incêndios chegarem à minha casa. Nessa manhã, a minha mulher teve um mau feeling, um mau pressentimento. E levou os miúdos para a casa da minha mãe, levou o peluche do meu filho Dinis mais velho e levou os documentos da casa, nunca mais me esqueço. Eu estava absolutamente convencido que era impossível as chamas chegarem à minha casa. Veio uma mangueirinha, eu ainda tentei arrefecer as paredes da casa. E quando as chamas chegaram, eu nunca me tinha sentido tão pequeno. Eu já sou pequeno, mas nunca me tinha sentido tão pequeno. E só tive tempo de fugir. Peguei na minha moto e fui-me embora. Nem fechei a porta da garagem. Eu, na realidade, não vi as chamas se apoderarem da minha casa. Só o fumo. Vocês veem uma pequena mancha laranja na fotografia. Não é um defeito da fotografia, é o sol. E veem a imagem, a camada de fumo que estava nesse dia. Quando fugimos, fomos primeiro para a casa da minha mãe e depois fomos para uma casa de uns familiares em Santa Cruz. E eu sempre tive uma certa esperança que a minha casa estava intacta e que a casa do vizinho é que tinha ardido. Porque pensava que as catástrofes só aconteciam aos outros e não me ia acontecer a mim, não é? Mas não. No dia seguinte, foi isto que vi. E com isto, a minha casa destruiu-se, mas a casa de 6 vizinhos no mesmo quarteirão também ficou igual a esta. A casa ficou totalmente destruída. Só ficámos com a roupa que tínhamos no corpo. Esta é uma imagem do meu filho Dinis em casa da minha mãe, nesse mesmo dia. E, por coincidência, por ironia, a t-shirt que ele tinha nesse dia era a t-shirt que fazia publicidade ao meu laboratório, na altura. O do Canning Claude Marine Lab, que agora já não existe. Mas deu-me uma certa força para continuar e para lutar. Esta fotografia é a imagem da nossa família na casa nova, na casa onde eu vivo atualmente, que é um apartamento normal no centro do Funchal. E aqui só vemos as 4 paredes, brancas, foi o dia 0. E o mais importante, que éramos nós os 4. Os fogos florestais são, de facto, um dos sintomas desta doença que afeta o nosso planeta agora, que são as alterações climáticas. Há muitos eventos extremos associados às alterações climáticas. Os fogos florestais são um deles. Os furacões, as tempestades, as cheias ou as secas. Estas alterações climáticas não são ficção, são uma realidade. Peço que prestem atenção a esta imagem. Esta é uma animação de um colega meu finlandês com dados da NASA, 100 anos de dados. E o que vocês veem aqui é cada uma dessas barras a mudar de cor diz respeito à temperatura média anual em cada um dos países do mundo. Cada uma destas barras é um país. E vocês veem que as barras estão-se a transformar num gradiente de cor cada vez mais, primeiro amarelo, laranja, vermelho. Que é como quem diz, cada vez mais quente. Os anos vão passando, 100 anos de dados indicam-nos que o planeta está cada vez mais vermelho. E vem a tendência global no canto superior direito. É uma imagem impressionante, com dados reais. Então, o que é que nos motiva enquanto biólogos marinhos? O que nos motiva é a biodiversidade marinha, tentar compreendê-la, como é que ela funciona e que tipo de ameaças é que ela está sujeita neste momento. A principal ameaça à biodiversidade marinha neste momento é a destruição de habitats. Vemos aqui uma imagem de uma ilha artificial. Tenta imaginar, para construir uma ilha artificial, nós estamos a destruir um completo habitat inteiro.
É uma imagem de uma ilha artificial, mas podia estar aqui um empreendimento hoteleiro numa costa, ou uma marina, ou uma estrada, ou mesmo um túnel. A destruição de habitats é a principal ameaça à biodiversidade marinha. Depois temos um tema cada vez mais atual, o lixo marinho. São inúmeras essas imagens que todos vós já viram na internet, nas televisões, de focas ou tartarugas presas em emaranhados de pesca e outro tipo de plásticos. É de facto um problema atual e que afeta a vida marinha. E depois temos as espécies invasoras. O que é isto? O que é que são espécies exóticas ou espécies invasoras? São espécies que vêm de outras paragens via ação humana e depois competem com as nossas próprias espécies nativas locais e até podem causar, em alguns casos, problemas de saúde pública. Mas como é que elas vêm para bater às nossas águas? O principal vetor de introdução de espécies marinhas no globo é o tráfego marítimo. Aqui vemos uma imagem do movimento de embarcações de carga a uma escala global. E as linhas amarelas que vocês veem coincidem com as zonas com mais tráfego, que são o Canal do Panamá, o Canal de Suez e o Canal de Kiel. Mas mesmo assim, como é que elas vêm bater às nossas águas? Por um fenómeno chamado bioincrustação. O que é isto? Se vocês imaginarem uma garrafa de Coca-Cola e a colocarmos no oceano durante um mês ou dois, essa garrafa, ao fim de algum tempo, vai crescer um lodo, aquilo que nós conhecemos de lodo nessa garrafa, que não é mais do que uma comunidade biológica. Crescem algas, crescem cracas, pequenos caranguejos podem aparecer, etc. Agora imaginem o mesmo fenómeno, a mesma analogia num casco de um grande navio, que vem de um porto A para um porto B e depois causa uma invasão biológica. Da mesma forma, estas embarcações grandes de carga também têm um sistema que nós chamamos de águas de lastro. Não é mais do que um sistema de bombagem de água de lastro que depois é sugada e é captada num porto e depois vai para dentro de grandes tanques dentro destes navios. Serve para quê? Serve para compensar o peso que os navios, após uma descarga de material, têm que compensar o peso para fazer a viagem de regresso. Ou seja, um navio que vem de Roterdão para o Funchal e descarrega uma carga, por hipótese, o que é que acontece? Quando chega ao Funchal, descarrega, depois tem que captar água para dentro desses tanques, que estamos a falar de toneladas de água, e depois, quando volta a Roterdão, tem que descarregar essa água em Roterdão. Qual é que é o problema? É que esta água contém milhões de células planctónicas. Estamos a falar de microalgas tóxicas, algumas delas, larvas de peixe, de caranguejo, etc. E aí causam uma invasão biológica. Existem mais de 30 vetores conhecidos de introdução biológica e, obviamente, eu não vou falar de todos. Mas vou falar de um que é o mais recente. Era um que ninguém imaginava que acontecia antes de 2011. O que é que aconteceu em 2011? Este tsunami no Japão, em que morreram mais de 15 mil pessoas, houve destroços na ordem dos bilhões de dólares. Mas qual é que é a relação deste tsunami com a proliferação de espécies invasoras no mundo? A resposta surgia quando uma bola de futebol de um miúdo japonês apareceu na costa do Alasca, um ano depois do tsunami, fez uma viagem de 5 mil quilómetros desde o Japão até o Alasca. É a mesma analogia da garrafa de Coca-Cola há pouco. Esta bola de futebol continha uma camada biológica que chegou ao Alasca. Os cientistas começaram a ficar preocupados com esta situação. Porque pensaram, bem, se uma bola de futebol chegou, mais objetos podem chegar. E chegaram mesmo, durante muito tempo. Aqui vimos uma imagem de uma Harley Davidson, uma matrícula japonesa, que estava dentro de um contentor e que fez a mesma viagem, desta vez para British Columbia, no Canadá. Um barco de pesca, também contendo centenas de cracas, vivas ainda, e que fizeram este transporte, esta viagem desde o Japão até a costa oeste dos Estados Unidos. Posso-vos dizer que este fenómeno é um fenómeno global e já ocorre nas nossas águas. Bem, então o que é que nós fazemos, biólogos marinhos? Para nós é muito importante monitorizar e ter dados sistemáticos, de forma séria e repetida. Então, desde 2017 que nós integramos uma das redes principais do mundo de monitorização ambiental marinha, que é a rede liderada pela instituição Smithsonian nos Estados Unidos, onde eu já trabalhei. E agora constituímos o primeiro observatório na Europa desta rede. Nós queremos medir o pulso do ecossistema. Por outras palavras, queremos investigar, queremos saber qual é que é o real impacto das alterações climáticas nos ecossistemas marinhos. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos para dentro da água, todos, e somos mais de 100 observatórios, e vamos contar os peixes, contar as algas, contar os invertebrados, medir a qualidade da água, fazemos voos de drone para mapear estes ecossistemas, e fazemos isto todos os anos de forma sistemática. Alguém tinha que começar a fazer este trabalho.
Nós começámos há 6 anos. Queremos mais ou menos uma daqueles dados históricos que eu vos mostrei há pouco da NASA, exatamente a mesma coisa, mas aqui com biodiversidade. É isso que queremos fazer. O Governo Regional da Madeira este ano decidiu, em 2022, decidiu aumentar a área marinha protegida das selvagens em 27 vezes. É uma área brutal. Isso significa que agora, em vez de estarmos a proteger só a zona costeira das selvagens, também temos que ir agora ao mar profundo. Mas é muito importante proteger, conservar, mas nós não podemos proteger aquilo que não conhecemos e que não sabemos. Eu vou repetir, não podemos proteger aquilo que não conhecemos. Neste sentido, nós achamos que o mar profundo e a zona Twilight, que é a zona que vai até aos 200 metros de profundidade, têm imenso potencial. Só 5% dos oceanos, a uma escala mundial, global, é que tem sido explorada e mapeada pelo homem. Se nós pensarmos no mar profundo, esta percentagem é ainda mais pequena. E se nós pensarmos no mar profundo, na Ilha da Madeira, é ainda mais pequena. Estas são imagens do mar profundo aqui na Madeira. Numa colaboração com a Fundação Rebikov, que tem um submersível único no mundo. Fizemos um mergulho até aos 1000 metros. Filmámos pela primeira vez, ou a Fundação Rebikov filmou pela primeira vez, o peixe-espada preto no seu ambiente natural. Descobrimos uma floresta de macroalgas na zona do caniçal. Descobrimos jardins de corais a 2000 metros de profundidade na zona da Ribeira Brava e mais. Portanto, nós achamos que tem potencial porquê? Porque fomos lá muito poucas vezes e sempre que fomos descobrimos algo interessante. As instituições de referências no mundo que fazem investigação em mar profundo têm grandes recursos. Têm navios oceanográficos. Aqui vemos um navio da instituição Geomar na Alemanha. Eles precisam deste tipo de navegação porque não têm o mar profundo ao lado. Nós temos o mar profundo aqui mesmo ao lado. Damos umas braçadas e já temos mar profundo. A Madeira, para nós, é já um navio oceanográfico. E acho que deve ser explorada. Portanto, nós achamos que o mar profundo deve ser explorado. Nós não temos ilusões e sabemos que nunca vamos ter os recursos financeiros e logísticos de uma Alemanha, dos Estados Unidos ou do Reino Unido. E então temos que apostar em algo que somos bons. Na criatividade, na tecnologia low cost, que já ocorre na nossa equipa, e em pessoas de valor, em quadros técnicos e de investigação de valor. Isso é fundamental. Este mar profundo pode desempenhar um papel muito importante. Nós achamos que é uma zona tampão, como uma almofada, o aceleramento das alterações climáticas. Pode mitigar, está provado que pode mitigar as alterações climáticas, armazenando o dióxido de carbono, absorvendo o calor e desacelerando este aquecimento. Então, o que é que temos no futuro? O que é que vem aí? Que novo mundo é que nos espera? Lembram-se daquela imagem que vos mostrei há pouco, aquela animação da mudança de cores mundial? Esta imagem é a mesma coisa. É a imagem que trago hoje na t-shirt, mas em Portugal. Portanto, estamos nos últimos 100 anos, isto são 100 anos, são 100 tiras, são 100 anos, passámos do azul para o laranja e para o vermelho. Diz respeito à temperatura anual em Portugal nos últimos 100 anos. Para mim, é um padrão impressionante. Mas o que é que vai acontecer daqui a 30 anos? Quais é que são as projeções? O que é que irá acontecer? Bem, se não fizermos nada, se deixarmos como está, vamos passar para o roxo e depois para o preto. E as projeções dizem que o nosso planeta, daqui a 30 anos, vai estar 3 graus mais quente. Com isto, o que é que vai acontecer? Vamos ter mais eventos extremos, vamos ter mais incêndios, vamos ter ondas de calor mais prolongadas no tempo e mais quentes. Imaginem o que é uma onda de calor mais quente e mais prolongada para a nossa comunidade mais sénior, por exemplo. Pensem nisso. Por outro lado, se fizermos alguma coisa coletivamente, se tentarmos diminuir as emissões de carbono, se apostarmos nas energias renováveis, se aumentarmos as áreas protegidas, quer no mar, quer em terra, se tivermos políticas sérias de reflorestação e, sobretudo, se ouvirmos a comunidade científica, se ouvirmos os cientistas, se virmos os dados e não em fake news e telenovelas que não interessam para nada, aí o que os dados dizem é que o mundo vai aquecer daqui a 30 anos 1,5 grau, mas vai aquecer. Mas de qualquer maneira é um pouco mais suave. Vamos ter alguns eventos extremos, mas vamos conseguir mitigá-los e vamos conseguir adaptar-nos a eles.
A comunidade científica não está muito otimista em voltarmos ao azul. Voltarmos ao azul é muito difícil nos próximos anos. Individualmente, falem sobre este assunto. Mostrem estas tiras, estas bandas, aos vossos amigos, aos vossos vizinhos. Falem sobre este assunto, aos vossos familiares. Isto tem acontecido um pouco por todo o mundo. Vemos aqui exemplos na moda, no desporto ou em cidades. A ativista Greta Thunberg, que é o rosto mais conhecido da luta climática hoje em dia, em 2018 disse: "A nossa casa está a arder", referindo-se ao planeta, e ninguém faz nada. Nós temos que agir agora. Temos que agir imediatamente. Só temos um planeta e esse, como vimos, está cada vez menos azul. Obrigado.